estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para ministrar a poderosa palavra de Deus. Eu vou compartilhar com os irmãos, aquele que irmão que trouxer a sua Bíblia, a palavra de Deus. Abra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17. A partir do verso de número 20. Meus irmãos podem me acompanhar, porque às vezes a nossa Bíblia, uma é na linguagem de ouro, na linguagem de hoje, a outra é revisada, a outra é atualizada, mas o conteúdo da palavra de Deus eu vejo. Amém? Capítulo 17, eu vou ler a partir do verso 20, que diz assim: a vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, está o poder, nem os sinais. Agora vamos pular para o versículo 31, que diz assim: naquele dia em que estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça, e tomá-la-ás da mesma sorte em que estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e a outra será deixada. Duas estarão juntas moendo, e uma será tomada e a outra será deixada. Dois estando no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disse-lhe: onde, Senhor? Ele disse: aonde estiver o corpo, aí ajuntarão as águias. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, a qual veio ao nosso encontro na noite deste dia, Senhor. Agora vem aplicar, Senhor, nossos corações de uma maneira toda em especial, Senhor. Que a sua palavra, Senhor, venha, Senhor, Pai querido, nesta noite nos despertar, Senhor, cada dia mais para a vida do Teu reino, Senhor, para a vida, Senhor, Pai querido, a qual, Senhor, já está tudo confirmado, Senhor, já está tudo contribuindo, porque daqui a pouco, Senhor, a qualquer momento, o Senhor virá buscar a sua eleita, Senhor. Para isso, Senhor, nos ajuda a nos preparar, Senhor, Pai querido, na realidade, nós devemos já estar preparados, Senhor, porque a qualquer momento, num abrir e fechar os olhos, o Senhor virá buscar. Glória a Deus. Continua falando conosco, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu gostaria, diante de falar esta palavra, eu gostaria de levar o hino 125. Amém. O hino 125. A batalha contra o mal. 125 da esse aí é o 225. Amém? Os irmãos que souberem podem me ajudar. Os que não souberem, tá, os irmãos vão aprender e também vai nos ajudar. Amém? Vem outra vez nosso Salvador, quem dera hoje vir para reinar com poder e amor, quem dera hoje vir, já por sua esposa vem esta vez, eu
hoje vi. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória ao coroado Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Terminará o poder do mal. Quem dera hoje ser. Começará um prazer sem igual. Quem dera hoje ser. Todos os mortos em Cristo serão arrebatados por seu Senhor. Quando esta glória te virão, quem dera hoje ser. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória ao coroado Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, Cristo vem outra vez. Em santidade nós devemos achar, eis que Ele pode vir. Todos velando com gozo e paz, eis que Ele pode vir. Multiplicados sinais estão no Oriente, se vê o amor. Breve os crentes cumprirão, quem dera hoje vir. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória ao coroado Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus um dia ele vai voltar para buscar o seu povo. Glória a Deus. E nós vemos na realidade que já está tudo contribuindo para a vinda do Senhor. A qualquer momento, conforme diz a sua palavra, será no abrir e fechar de olhos. Glória a Deus. No abrir e fechar de olhos, o Senhor
vai arrebatar os seus escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes as pessoas colocam tanta dificuldade para ser um cristão. As pessoas, não, hoje não dá. Eu tenho ainda muita coisa para fazer. Conforme diz aquela palavra daquele homem rico, insensato, chamado louco, né? Ele era um fazendeiro muito rico e a fazenda dele cada dia se multiplicava mais e mais. As pessoas que trabalhavam para ele plantavam e daqui a pouco estava colhendo, e ele uma vez botou a cadeira assim, sentado assim na sua fazenda, olhou para o celeiro e ele disse assim: olha, eu vou derrubar esses celeiros, vou construir um maior, porque a minha produção, a minha produtividade, ela está crescendo cada dia mais. E esse celeiro está pequeno. Eu vou trabalhar, vou contribuir, vou quebrar, vou fazer, vou acontecer, mas porque está. Mas de repente uma voz soou para ele e disse: louco, se hoje pedir a sua alma, para quem será? Né? Para quem, né? Não adianta a pessoa plantar, fazer muita coisa nesse mundo, porque a nossa vida aqui é passageira. Glória a Deus. Tudo bem que nós devemos de trabalhar, devemos de se alimentar, devemos de fazer os nossos afazeres aqui na terra, mas as pessoas ficam preocupadas com muitas coisas. Aleluia, conforme Deus disse para Marta, Jesus disse para Marta, né? Maria recebeu a melhor porção e Marta disse: Senhor, pede para que a minha irmã venha me ajudar a fazer as coisas, né? E Jesus disse para ela: Marta, você está tão preocupada com as coisas dessa vida, enquanto uma só é necessária. Maria recebeu a melhor parte e dela não será tomada. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite nós lemos sobre a vida do reino de Deus. Nosso pastor desta igreja, ele foi muito feliz quando ele trouxe essa semana, esse mês, né? Quantos meses? Quantas semanas? 3 meses. Aleluia. 3 meses a respeito, a gente batendo na mesma tecla, né? Batendo na mesma tecla, porque muitas das vezes a gente esquece. A nossa mente é tão curta, é tão pequena que a gente fala, daqui a pouco a gente esquece do que falou, aleluia. Mas 3 meses falando a respeito da vida do Filho do Homem. Isso é muito bom, falando de Jesus, glória a Deus. E a gente vê, irmão, que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo Jesus, nos últimos dias, nós estamos vivenciando dias terríveis. Aleluia, um período de intensa dores que a palavra de Deus vai nos dizer que é princípio de dores. Aleluia. A gente liga a nossa televisão, a gente só vê desgraça. A gente liga o rádio, apesar que hoje em dia ninguém tem mais, né? A modernidade está tão, cresceu tanto que ninguém quer nem mais escutar rádio mais, né? Só celular, porque está tudo pela internet, televisão, graças a Deus, né? Mas a gente escutava rádio, a gente via desgraça, televisão, jornal, revista, a gente vê muitas coisas, né? E a gente vê realmente, irmão, só coisa ruim. Mas isso significa que a vida do Filho do Homem, porque os últimos dias, glória a Deus, e a igreja está passando por esse período de intensas dores, aleluia, e antes da volta de Jesus. E as pessoas falam: mas como que está acontecendo? Nós estamos vendo tudo isso, rumores de guerra, aleluia. Agora a gente vê rumores de guerra, é uma guerra atrás da outra, aleluia. Não por pouco tempo a gente vendo aí essa guerra do Irã contra os Estados Unidos e contra Israel. Isso é rumores de guerra, irmão. Isso significa que a vida do Senhor está à porta. Glória. Aleluia. E a fome, irmão, aqui no Brasil nós não estamos passando fome não, por enquanto.
por enquanto, mas do jeito que está andando a carruagem aqui no Brasil, daqui a pouquinho a gente vai passar fome mesmo. Se você não plantar, aleluia, a gente vê na Venezuela, pessoal comendo cachorro, comendo urubu, comendo o que tinha para comer pela frente, aleluia. Isso significa a volta do Senhor, fome, terremoto, aleluia, glória a Deus, e é princípio de dores, glória a Deus. E o esfriamento do amor? A palavra de Deus vai nos dizer que por praticar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aleluia. Muitas pessoas saindo da igreja, muitas pessoas dizendo que não, eu já tenho ouvido falar tantos e tantos anos que o Senhor vai vir buscar a sua igreja e até agora nada. Aleluia, mas irmão, tudo tem um cumprimento, tudo tem um tempo determinado, conforme diz o rei Salomão. Tudo tem um propósito e tudo tem um tempo determinado. Aleluia, glória a Deus. E o tempo do Senhor vir buscar a sua igreja é no tempo certo. Aleluia. Mas agora uma coisa eu tenho a dizer para você. Para nós devemos de estar preparados para receber Jesus. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Porque a palavra de Deus é tremendo. Eu já falei terremoto, esfriamento de amor, perseguição religiosa, aleluia, né? Perseguição religiosa. Daqui a alguns dias, irmão, que não acredito que não vai demorar muito, a gente está proibido de pregar. Antigamente, né, a gente botava aquelas cornetas no teto da igreja, lá em cima. E a gente pregava, escutava lá em Três Corações, escutava lá no Parque Flória, escutava longe. Aí a perseguição veio e disse assim, a lei, não, vocês agora, os crentes agora têm que tirar a corneta, porque está muito alto, está atrapalhando. Aí começou a lei, vocês veem que não tem mais corneta. Mas antigamente as igrejas evangélicas tinham corneta em cima, tinha 2 ou 3. Tinha igreja que tinha até 4, uma para a esquerda, outra para a direita, outra para, né, e outra em frente, tinha 4 para evangelizar. Eu me lembro que muitas das vezes eu ouvia a palavra de Deus daqui de cima lá, os irmãos estavam lá no Parque Flória e a gente ouvia aqui. A igreja Assembleia de Deus do Complexo pregava o evangelho, cantava, a gente ouvia longe as igrejas, mas aí a perseguição dos últimos dias fez com que as igrejas tirassem as cornetas. Isso não é, né? Isso significa princípio de dor. Significa que é o final do tempo. Aleluia! E a gente vamos ver enganos. Falso Cristo. Alguém já ouviu falar de falso Cristo? Tinha um camarada aí que ele dizia que era Cristo, né? Só podia ser um camarada, um louco aí que vestia a roupa e dizia, né, em Cristo, né? É isso, pastor? Em Cristo, o nome do camarada. Aí ele dizia que ele era o Cristo, né? Quer dizer, a palavra de Deus ela não mente. Ela diz que viria muitos no nome de Cristo, dizendo que era o Cristo, e muitas pessoas, e tinha muito adepto que seguia eles. Eu acredito que o mais louco são os débitos que recebem um tipo de pessoas desse jeito, dizendo que é o Cristo. Aleluia, o camarada com uma barba grandona, andando para lá e para cá, e dizia que ele era o Cristo, tinha muito adepto. Tem gente para tudo, né, irmão? Né? E agora a gente vê, no final do tempo, a gente vai ver falsos religiosos, falsos crentes, falsas pessoas que vão dizer que são evangélicos e não são, aleluia, apostasia e abandono da fé cristã, aleluia. O que é, irmão? Pessoas que não querem ser mais cristãos, né? Uma vez aceitaram a Jesus e Deus limpou, tirou os carrapichos, se tornou uma nova criatura e daqui a pouco ele olha, faz igual aquelas pessoas que Moisés tirou lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho, o mar, né? Atravessou o mar, aí eles lá no deserto dizendo, Moisés, a gente está sentindo o cheiro do tempero lá do Egito, irmão. Só pode ser coisa, né,
Então tem gente que aceitaram Jesus, mas estão ainda sentindo o cheiro lá do mundo lá fora. Saudade da bagunça, saudade né? Essas bagunças que tem aí fora. Né? As pessoas gostam, mas um dia Deus vai libertar essas pessoas. Glória a Deus, porque a igreja está orando, o povo de Deus está orando. E abandono da fé. As pessoas estão abandonando Jesus. Né? Daqui a pouco olha para a cara do irmão, fui para a cara do irmão, não vou voltar mais naquela igreja não. Irmão, a palavra de Deus fala, olhai para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos de olhar para A, nem para B, para o irmão, como é que ele está vestido, como é que ele está me olhando, eu não estou nem aí. Aleluia, eu vou orar por ele. Glória a Deus, o Senhor Jesus nos salvou para ajudar as pessoas. Glória a Deus, se eu não puder ajudar também, eu vou orar. Glória a Deus, e a oração já é uma ajuda. Então, irmãos, estamos vivenciando os últimos dias da igreja. E a palavra de Deus que nós acabamos de ler nesta noite, no Evangelho de São Lucas. Aleluia. São Lucas. No capítulo 17, a partir do versículo 20, vai nos dizer a respeito da vinda do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, o reino de Deus é desse jeito. E a palavra nos adverte para nós cada dia melhorar. Cada dia, pastor, nós devemos ser melhor. Se hoje eu estou melhor, amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Eu quero servir a Deus melhor. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos fala. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia. Ela olhou para trás. O crente, a palavra de Deus fala, tem um versículo que é aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. A gente tem que pegar no arado e olhar para frente. Se olharmos para trás, né, a gente não está apto para o reino de Deus. Glória a Deus. E eu falando isso, eu me lembro que muitos anos atrás, eu fiz uma prova para a escola de música Vila Novo. Eu era jovem ainda. E eu estava trabalhando. E eu tinha que estudar toda sexta-feira de 9 a meio-dia. Aí eu cheguei perto do meu chefe e disse assim, olha, eu tenho que estudar a sexta-feira, de 9 da manhã até meio-dia. Ele vai ficar ruim pro teu lado. Por causa do quê? Porque você também vai ter que passar do horário. Eu disse, tudo bem, eu passo do horário. Se for por causa disso, eu faço. Aí o camarada, eu trabalhava na jardinagem. Eu trabalhei até, foi assim que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei pouco tempo lá. Aí eu me lembro que eu trabalhava e de repentemente acabava o expediente e ele disse assim, José, você vai ficar aí hoje. Tá bom? Eu disse, tá bom. Aí eu pensando, muito bem, certo? Vou ficar quietinho aqui, esperar a hora passar. Aí ele disse assim, José, eu vou marcar um espaço daqui para você limpar daqui até lá. Quando você acabar de limpar, tu pode ir embora. Irmão, eu me lembro que eu limpava, eu olhava para trás, o serviço não rendia, a hora passando, e eu limpando, ajeitando as coisas, e nada, eu olhava, parecia que eu não tinha feito nada. Por quê? Porque eu olhava para trás, olhava e via, eu não via progressão no meu serviço. Aleluia. Aí eu me lembrei da palavra de Deus, aquele que lança a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Aleluia. A gente tem que pegar no arado e olhar sempre para frente. O crente, irmão, ele olha para frente, ele tem que avançar, ele não pode olhar para trás. Aleluia. E a palavra de Deus está falando para nós na noite deste dia. Aleluia. Glória a Deus.
E ela diz o seguinte: olha, nos finais do tempo, estando dois no moinho, um será tomado e outro vai ficar. E vai falar também sobre a mulher. Estando duas no engenho, uma será tomada e a outra ficará. Aleluia. Por quê? Porque, na realidade, uma faz a vontade de Deus e a outra não. E eu fico imaginando, conforme diz o hino, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Glória a Deus. Quando o Senhor virá vir buscar a sua igreja, irmão, a palavra de Deus fala que vai ser uma coisa tremenda. A mídia, a televisão, vai querer tampar o sol com a peneira, mas não vai conseguir. Vai dizer que alguns extraterrestres de alguns planetas arrebatou, levou algumas pessoas do planeta Terra. Aleluia. Mas as pessoas que já conhecem o Evangelho, nós, a Igreja do Senhor, que prega o Evangelho, irmão, não tem pessoas. Acredito que se tiver poucas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que são poucas pessoas, que a maioria já conhece, nós estamos sempre falando da volta de Jesus, que não é brincadeira, alguma hora ele vai voltar, glória a Deus, e a palavra de Deus vai nos dizer que estando dois no engenho, um será tomado e outro vai ficar. Estando duas no campo, um será tomado e outro vai ficar. Significa, irmão, que o Senhor, ele vai levar aquele que estiver preparado. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. E nesta noite o Senhor manda nos preparar cada dia, conforme eu falei, cada dia melhorando mais e mais, porque nós não queremos perder o nosso tempo na igreja, não queremos perder o nosso tempo na casa do Senhor. O nosso tempo é muito precioso, não adianta a gente estar brincando de crente, não adianta. O momento é a gente assumir uma responsabilidade com Cristo Jesus, e uma vez que a gente assume essa responsabilidade com Jesus, nós não estamos assumindo responsabilidade com homem nenhum, estamos assumindo a responsabilidade com o verdadeiro Deus. Aleluia. Então, irmão, cada momento é importante para nós. Então, os sinais dos fins. E quando nós falamos isso, a gente fala em escatologia. Escatologia quer dizer os finais. Aleluia. Os finais, os tempos finais. Glória a Deus. Então, Jesus sempre falando a esse respeito. Sempre falando e que a igreja terá um período de intensas dores, momentos tenebrosos, momentos difíceis, dias difíceis. Aleluia. Pai contra filho, irmão contra irmão, mãe contra filho, filho contra mãe. Aleluia. Ninguém vai se entender. Glória a Deus. Mas nós que estamos acolhidos na casa do Senhor, nós sabemos que é certo, que é o errado. Muitas das vezes a gente faz coisas erradas, mas nós estamos cientes que nós estamos errados. Mas no momento é isso, nós devemos de cada dia melhorar, porque a qualquer momento o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Conforme diz o hino, quem dera hoje vir. Aleluia. Quem dera hoje vir. Então, irmão, fique com essas palavras. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmão.